Glória a Deus. Romanos capítulo 4. Já está aí? Já está. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Amém? Nós vamos orar. Pai Santo, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui reunidos, a fim, ó Deus, de ouvirmos, ó Deus, a sua voz. Fala conosco nessa manhã, que o nosso coração, ó Deus, seja aquecido, que nós sejamos, ó Deus, tocados, que nós sejamos renovados, ó Deus, que sejamos, ó Deus, fortalecidos, e que possamos, ó Deus, crescer em graça e em conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia. Pode colocar o tema aí também. Se você está com a sua Bíblia aberta em Romanos, deixa aí que nós vamos ministrar a palavra no capítulo de Romanos. Vamos ler o tema da mensagem? Justiça que vem, mais uma vez, justiça, mais uma vez, aleluia, 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 justiça que vem da fé. Que justiça é essa, pastor? A justiça de Deus sobre os nossos pecados, a justiça de Deus sobre as nossas iniquidades, a justiça de Deus sobre a nossa natureza pecaminosa. Quantos percebem isso sobre a sua vida? Natureza do pecado, sim ou não? Pecados cometidos, falhas, fracassos, vergonha. E o tema da mensagem é a justiça de Deus, ou seja, aquilo que Deus desagrada, aquilo que Deus abomina, a justiça de Deus que vem simplesmente, diga simplesmente, pela minha fé. Você é justificado de todos os seus pecados, você é justificado de todos os seus erros, você é justificado de toda a sua natureza, mediante, simplesmente, pela fé. Amém? Isso é uma novidade para você? Você está pensando nisso agora? Você está refletindo sobre isso? Você está calculando aí os seus pecados? Mas espera aí, tudo que eu fiz, tudo que eu pratiquei, toda a minha natureza, justificado pela fé? Pela fé? Simplesmente porque eu creio. Simplesmente porque você crê nessa obra. Simplesmente porque você crê na obra de Cristo. Por isso eu quero ler com você todo esse texto de Romanos. E esse texto de Romanos fala da justificação pela fé. Vamos ler novamente? Do versículo 1. E nós vamos fazer algumas paradas em alguns momentos. Amém? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão? Abraão, a Bíblia diz que Abraão, ele é o pai da fé. Ele é o pai daqueles que creem. Não daqueles que creem duvidando, não daqueles que creem até as circunstâncias falarem coisas diferentes. Não, não. Abraão foi o pai da fé daqueles que creem, mas aqueles que creem contra a esperança. Abraão é pai da fé daquele que creu quando não havia esperança nenhuma. Amém? Amém? Então nós somos filhos, a palavra diz que nós somos filhos de Abraão. E aqui está dizendo, o que diremos, pois, desse homem? O que nós podemos dizer de Abraão, nosso pai, segundo
nosso pai segundo a carne. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que Abraão fez na sua natureza? Qual obra que Abraão fez na sua carne? Porque Abraão, ele se tornou o pai da fé, mas ele não se tornou porque ele fez alguma coisa. Embora Abraão fez muitas coisas top, embora Abraão foi provado na sua fé, mas nós estamos falando aqui do início da sua caminhada. Nós estamos falando aqui do início do seu relacionamento com Deus. E no início do relacionamento de Deus com Abraão, Abraão não tinha feito nada, Abraão não fez nada segundo a carne. Pastor, o que é fazer algo segundo a carne? Fazer algo segundo a carne é fazer sacrifícios. Fazer algo segundo a carne é você fazer penitências. Fazer algo segundo a carne é você se abolir, é você se separar de tudo, é você, por você mesmo, pela sua natureza, tentar fazer a vontade de Deus em sua própria força. E aqui está dizendo que Abraão, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que ele fez que chamou a atenção de Deus? O que Abraão fez que tocou o coração de Deus, e que depois que ele tocou o coração de Deus, isso lhe foi imputado, isso lhe foi colocado como justiça? Abraão não fez nada segundo a carne. Vamos avançar. Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado, se Abraão foi perdoado, se Abraão foi aceito por obras, se ele fez obras, ele tem do que se gloriar. Se Abraão fez coisas pelas quais Deus se agradou dele, então ele tem do que se gloriar. Não, eu fiz direitinho, eu fiz conforme o Senhor pediu, eu fiz tudo que os mandamentos do Senhor falou. Então, se Abraão fez tudo que Deus desejava que ele fizesse, então ele tem do que se gloriar. Ou seja, eu fiz, por isso eu mereço. Entende isso? Se gloriar? Sim ou não? Acho que você ainda não está entrando ainda, você ainda não está compreendendo pelo seu olhar. Mas vamos lá, nós vamos chegar até a sua completa compreensão. Amém? O próprio texto aqui mais na frente, ele vai dizer, vamos lá, versículo 2: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Versículo 3: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá? Você pode participar comigo? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Imputado é colocado. Abraão creu e isso foi colocado para justiça. Agora você vai entender o versículo 4. Agora você vai entender o que eu tenho tentado, mas a palavra vai clarear para você. Versículo 4. Ora, vamos ler juntos, bem alto? Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica, o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Alguém pode dizer amém? Ou seja, Abraão, ele alcançou algo em Deus, não segundo o seu trabalho. Porque se eu vou lá na empresa do nosso irmão aqui, deu um branco, Robério, se eu vou lá na empresa do irmão Robério, com meu carro, com problema no motor do meu carro, na suspensão, e eu vou lá e falo, Robério, justifica esse carro para mim, irmão. Ou seja, conserta ele,
coloque ele de volta a pleno vapor. Aí ele, sim, pastor, eu vou fazer isso para você. Então ele troca todas as peças, ele faz toda a revisão, ele faz todas as verificações, e aí no final, ele fala, pastor, a sua conta está aqui. Quanto, irmão Robério? R$7.000. Ô, irmão, isso tudo. E aí então, eu tiro, os R$7 do meu trabalho, eu tiro os R$7 do meu suor para pagar ele pelo trabalho dele, pelas peças e tudo que ele fez. Então, se eu pago o Robério pelo serviço que ele me prestou, ele não está fazendo nada demais. Por quê? Porque eu paguei. Amém? Mas vamos usar o mesmo exemplo. Eu trago o carro para ele, e ele então conserta o carro, o valor ficou 7.000, e no final pergunta, irmão, quanto foi? Ô pastor, eu gosto demais de você, pastor. Você é uma bênção. Isso já está justificado pela sua fé, pelo seu coração de pastor, sua generosidade, o seu dia a dia conosco, cada palavra que você tem nos trazido. Amém? Eu saio de lá da oficina com um carro funcionando, com o motor potente novamente, a suspensão boa, mas eu não tenho que gloriar no dinheiro que eu paguei, mas eu me glorio na bondade, eu me glorio no amor, eu me glorio, na generosidade do meu irmão, e não no dinheiro, no poder do meu dinheiro a ter pago por ele. Amém? Abraão foi justificado não por obras, porque aquilo que a pessoa trabalha, se eu trabalho, eu mereço receber pelo meu trabalho. Mas o que o Senhor fez com Abraão? E o que o Senhor faz com aqueles que creem? O que o Senhor faz? Sabe que justiça é essa que vem quando eu creio? É isso. É perdão de graça. Diga, perdão de graça. Não é segundo as minhas obras. Porque as minhas obras são falíveis. As minhas obras são, pequenas. As minhas obras, elas caem por terra. Hoje eu sou bom. Você conseguiu ser bom hoje até agora? Falando, não, pastor, até agora, 10h25, eu estou top. Até agora eu não pensei em nada pecaminoso, eu não olhei nada pecaminoso, mas quem pode garantir que até as 10 horas da noite você vai continuar bom assim? Porque se você consegue ser bom, você vai ser salvo porque você é bom. Você será salvo pelas suas obras. Mas quantos aqui reconhecem que você não pode ser bom? Eu não consigo ser. Então eu vou ser salvo mediante a fé. Porque eu acredito em Deus e porque eu acredito na obra de Jesus, então eu serei salvo. Isso não vem de mim, é um presente de Deus. Aleluia. E Abraão, quando Abraão creu, não tinha os 10 mandamentos, irmãos. Não tinha um não matarás, não tinha nenhum dos mandamentos, não tinha nem nascido Moisés. Moisés estava, longe. Quando Abraão creu, e isso lhe foi imputado, não havia lei, não havia nada. Havia somente o seguinte, a palavra de Deus e um coração contrito que crê nele. Amém? E hoje, Romanos foi escrito depois de Cristo. Romanos foi escrito depois da ressurreição de Jesus. Romanos foi escrito depois da ascensão de Jesus, depois que Jesus está no céu. Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, que teve a revelação da graça, do evangelho da graça. E ele continua dizendo que não é pelas nossas obras, porque assim como foi com Abraão, assim também será conosco também. Que nós somos justificados, não mediante as obras, mas mediante a nossa.
Amém? E Abraão, e o apóstolo Paulo continua dizendo aqui no versículo 6. Versículo 6. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Quantos aqui já são justificados? Diga glória a Deus. Então você é um bem-aventurado. E por que você recebeu justiça? Por causa da obra de Jesus. Então, aqui diz: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. E o que continua dizendo? Independentemente. Vamos ler juntos essa parte? Independentemente de obras. Uai, querido, se não depende das minhas obras, se depende da minha fé, você pode dizer nessa manhã: eu já estou justificado. Você pode declarar: eu sou salvo em Cristo Jesus. Porque tem gente que ele acorda acreditando na sua salvação, mas dá meio-dia depois do seu pecado, ele já fala: já vou para o inferno. Você imagina Deus não tem que ter um anjo para escrever o seu nome lá no livro da vida e apagar. Deus tem que ter miríades de anjos, porque são milhares de filhos. E você imagina que toda hora que você erra, toda hora que você peca, toda hora que você tropeça, você perde a salvação. Você perde a salvação? Por que você não perde? Porque é independentemente de obras. É um dom. Diga, é um dom. O que é dom, pastor? Presente. Presente de Deus. A salvação é um presente, independentemente de obras. Versículo 7 diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Felizes. Felizes. Felizes são esses cujo Senhor perdoa os seus pecados, cujos seus pecados são cobertos. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Diga glória a Deus. Por quê? Porque eu não sou merecedor? Não, sim, eu sou merecedor. Eu sou merecedor do castigo de Deus. Eu sou merecedor, sabe, da justiça de Deus vir sobre mim. Todos nós que nascemos com essa natureza pecaminosa, nós merecemos. Mas a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus é tão misericordioso que Ele não nos consome por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Essa é a misericórdia. Mas nós estamos vivendo não só debaixo da misericórdia do Senhor, nós também estamos vivendo debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus é recebermos de Deus aquilo que nós não merecemos. A misericórdia é não receber o que merecemos. A graça é receber o que não merecemos. Diga, eu estou debaixo da graça. Aleluia. Aleluia. Versículo 9 diz: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Nós sabemos que domingo passado nós ministramos sobre o propósito eterno de Deus, e Abraão fez parte do terceiro começo de Deus.
O primeiro começo foi com Adão, o segundo começo foi com Noé, mas o terceiro começo de Deus foi com Abraão. E Abraão encontrou graça diante dos olhos do Senhor. Mas é porque ele era um homem perfeito? É porque ele era, sabe, assim, sem erro nenhum? Não. O Senhor aparece para Abraão. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 12. Vamos ler Gênesis 12. Pula para Gênesis 12 aí, João Pedro. Espera 2 minutos que dá certo. O computador não está acompanhando a nossa velocidade. Aleluia. Somos melhores do que a IA. Somos originais. Abre aí na sua Bíblia, enquanto o projetor não abre aí, o telão. Abre aí. Ora, Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão. O Senhor encontra com esse homem e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse isso. E aí no verso 4, o que está escrito? No verso 4. E o que ele fez depois que Deus falou com ele? Ele partiu. Ele não fez nada antes, mas depois que Deus falou, ele fez. E por que ele fez? Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Amém? Abra agora aí Gênesis capítulo 15. Essa foi a primeira conversa de Deus com Abraão, e depois que ele conversou, depois que Deus falou com ele, ele partiu, ele obedeceu. E agora Gênesis 15. Depois deste acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo ao Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu-te até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele, vamos ler juntos o 6, ele creu no Senhor. Mais uma vez, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que tirei da terra do Ur dos caldeus, para te pôr herança esta terra.
Amém? Deixa eu ver até onde que nós vamos ver. Até o 7. Então, vamos voltar para Romanos agora. Vamos continuar lá em Romanos. Então, essa foi a experiência de Abraão com o Senhor. O Senhor fala com ele e ele fala: Senhor, eu creio, eu acredito. Versículo 9 de Romanos. Vem, pois, esta é o Romanos 4, versículo 9. Continuando o capítulo 4. Isso. Vem, pois, esta bem-aventurança, vamos ler juntos? Exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou incircunciso? Não, no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ou seja, depois que Deus fez essa promessa para Abraão, depois que Abraão tem o seu primeiro filho, o Senhor faz com ele uma aliança. O Senhor faz um pacto com Abraão. E Deus muda o nome de Abraão para Abrahão. Deus tira uma letra do nome de Deus e coloca no nome de Abrão. E o nome Abraão significa pai de multidões. Amém? Abrão significa pai exaltado. Mas Deus tira uma letra do nome dele quando ele faz uma aliança. O nome dele se torna Abraão. Diga, Abraão. O que você percebe quando você fala, não é Abraão, é Abraão. Quando você fala Abraão, o que você percebe? Um sopro sai da sua boca. Fala aí, Abraão. Percebe que sai um sopro? Abraão. E depois que Deus faz essa aliança com Abraão, Deus então, ele institui a circuncisão. A circuncisão seria como, para que servisse de elo, para que servisse de sinal, que Deus tinha uma aliança com eles. E a circuncisão é quando se corta o crepúsculo do pênis do homem, então o homem fica circuncidado. E a pergunta é, essa aliança, essa justificação pela fé, ela acontece só para aqueles que estão circuncidados? Só para aqueles que são filhos de Abraão? A palavra diz, não. Por que não? Porque Abraão, quando recebeu essa justificação, foi pela fé, e ele nem circunciso estava. Amém? Ou seja, nem debaixo da lei, nem debaixo de aliança nenhuma, ele estava. Vamos continuar o texto? Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhe fosse imputado a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Esse versículo agora diz que Abraão, ele não é pai somente dos que foram circuncidados. Ele não é pai somente daqueles que são seus filhos hereditários, que receberam, mas ele é pai também de todos aqueles que seguem a sua pisada. Qual pisada, pastor? A pisada da fé. A pisada daquele que crê. Aquele que, sabe, que crê na palavra do Senhor. E aquele que crê na palavra de Deus, isso lhe é imputado. Isso é colocado como justiça. Amém? Versículo 14.
Pois, se os da lei... Vamos ler juntos, querido? Quando tem muita leitura assim, você tem que me ajudar. Amém? Vamos lá? Pois, se os que são da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas aonde não há lei, também não há transgressão. E aqui está dizendo que é justamente essa parte. A lei ela foi nos dada. Os 10 mandamentos foram nos dados. As 613 ordenanças foram nos dadas. A gente não consegue obedecer os 10 mandamentos. Em algum momento nós já caímos nele. Sim ou não? Em algum momento talvez nós iremos ainda cair. E a palavra está dizendo, se a bênção, se a salvação é somente para os da lei, então caiu-se a promessa da fé. Nós temos uma promessa, e a promessa é para aquele que crê, não para aquele que... Pastor, e aí? Você está dizendo que eu não devo mais obedecer os mandamentos? Pastor, você está dizendo que eu não tenho mais que obedecer nada do que a palavra de Deus diz? Não é uma questão de obediência, é uma questão de natureza. É impossível um lobo ter uma natureza de ovelha, entende? A Bíblia diz que há lobos, há lobos vestidos de ovelha no nosso meio, mas são lobos. A palavra diz que uma árvore, olha aqui para mim, uma árvore é conhecida pelos seus frutos. E não se colhe frutos bons de árvores más. E nem o contrário. Então não é uma questão de obedecer, é uma questão de crer e a sua vida foi mudada. É uma questão de você crer e você nasceu de novo. Amém? É uma questão de crer e o seu passado foi apagado. E agora há sobre você uma nova vida, um novo caminho, uma nova história. Pastor, quer dizer que, então, eu preciso de obedecer? Ou eu não preciso de obedecer? Não, é uma questão que você nasceu de novo. Que agora você não vive mais pecando. O pecado pode acontecer na sua vida, mas ele será um acidente. Ele não será uma prática. Posso ouvir um amém? Sua natureza foi mudada. Abraão, depois que ele teve esse encontro com o Senhor, ele abandonou tudo aquilo que ele vivia, ele abandonou os seus planos originais. O Senhor diz, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele falou, estou indo, Senhor. Aqueles que creem no Senhor, a sua vida e a sua natureza, ela está sendo mudada, ela está sendo transformada. Amém? Amém. Agora não é pela força. Porque embora, escute, embora a lei sendo boa, a lei é perfeita, amém? Sim ou não? A lei é perfeita. A lei é boa, embora a lei sendo boa, embora a lei sendo perfeita, ela não consegue transformar as pessoas. Eu já vivi debaixo da lei. Eu já vivi debaixo de cansaço. Eu já vivi debaixo de fadiga. Aquele sentimento de que você nunca está bem com Deus. Aquele sentimento que você nunca orou o suficiente. Aquele sentimento de que você nunca jejuou o suficiente. Aquele sentimento de que você está sempre em dívida com o Senhor. Em que qualquer momento Deus pode puxar o seu tapete. Aquela sensação de que você, estou de olho em você, meu filho. Não erra mais uma vez, não. Você está assim, por um fio. Misericórdia.
Todos nós estaremos por um fio aqui nessa manhã, sim ou não? Você sairia daqui segurando nas paredes, com medo. Por quê? Porque nós somos falíveis, porque nós erramos, porque nós não conseguimos. A lei é boa, mas ela não transformou a minha vida. O que transformou a minha vida? A graça, a salvação. O que transformou a minha vida? O perdão, o amor do Senhor. A palavra diz que o amor de Deus encobre uma multidão de pecados. Isso não é pelo seu esforço. Isso não é, sabe? Tem gente que fala assim, no momento de quem quer confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, quem quer entregar a sua vida para Jesus hoje, nessa manhã, a pessoa logo já começa a coçar a cabeça e fala, nossa, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu preciso de render aos pés dele. Aí logo ele começa a pensar assim, não, mas eu não dou conta da lei dos crentes. Alguém já ouviu falar a lei do crente? Não dou conta da lei do crente. Não pode isso, não pode aquilo. Não podia nem depilar, as irmãs não podiam depilar, não podia depilar o sovaco, não podia depilar as pernas. Era tanta lei. Você está louco. Não compensa. Não podia andar de bicicleta. Não podia andar de bicicleta. Não podia ter televisão em casa. Mulher não podia usar calça. Não podia usar brinco. Era um tanto não podia. Passar perfume. Maquiagem. Meu Deus. Os homens sentados de um lado, as irmãs sentadas do outro. E Jesus querendo salvar as pessoas. Justificados, pois, mediante a tem de paz com Deus. E isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Pastor, quer dizer que agora não tem que... Não, querido. Agora nós temos uma outra lei. É a lei do Espírito de Deus que habita dentro de nós. Amém? E quando você está no lugar errado, o Espírito Santo de Deus, ele te constrange. Ele traz uma tristeza. Quantos aqui já sentiram essa tristeza? Você está no lugar errado. Você está com as pessoas erradas naquele lugar. Não é lei. É o Espírito, é Deus habitando dentro de você, te guardando. Amém? Te guiando, te transformando. A Bíblia conta a história de dois homens que tiveram um encontro com Jesus. Como eu amo essa história, eu acho que é a história que eu mais conto. É a história do jovem rico. O jovem rico era um jovem que observava a lei. O jovem rico era aquele jovem que todo mundo, eu estou olhando o Rodrigo aqui, tão bonitinho, tão organizadinho, a barba, né, tudo certinho, a calça. O jovem rico era mais ou menos assim, irmão. Acho que ele se vestia igual você. Organizadinho, fio a fio, assim. Você está top. Estou te elogiando. O jovem rico era aquele cara boa praça, aquele cara, sabe, caloroso, que todo mundo gostava dele, todo mundo, sabe, todo mundo. Sabe aquele cara que todo mundo quer ir para a casa dele, que todo mundo quer ser amigo dele? Era o jovem rico. Porque não tinha, assim, aparentemente, não tinha falhas, não tinha nada de errado com ele. E um dia esse jovem rico, ele quis encontrar-se com Jesus. E esse jovem rico, quando ele chegou até Jesus, ele olhou nos olhos de Jesus e falou, e aí, bom mestre? E Jesus logo já dá uma podada nele, assim, lá embaixo, falou, bom? Só tem um que é bom, e ele está no céu. Aí o jovem rico coçou e tal. Aí Jesus falou, Senhor, o que eu faço para herdar a vida? Ele falou, olha, você obedece os mandamentos? Você obedece os mandamentos? E sabe o que ele disse? Sim, todos. Será que ele se achava um cara bom? Sim ou não? Ele disse, obedeço todos.
Aí Jesus falou, uai, então, Jesus acho que nesse momento ele fez igual mineiro, né? Uai, sou. Então não tem mais nada, então você é top. Então faz o seguinte, vende os seus bens, dê aos pobres, e aí você vem e me segue. Pensa, o cara ficou triste. O cara ficou muito triste. Mas ele ficou muito triste, ele ficou muito decepcionado. Por que ele ficou decepcionado? Porque ele fez a vida inteira aquilo que ele estava acreditando, que ele seria justificado por aquilo, pelas suas obras. Sabe aquele cara que confiava em tudo que ele fazia? Não, eu faço bem feito, eu faço tudo certinho. É assim, está tudo na régua, está tudo medidinho. Aí Jesus vem e fala, vende tudo que tem, vem, siga-me. Eu acredito que Jesus estava convidando ele para ser um dos seus discípulos, amém? Mas ele entristeceu o coração, ele ficou amargurado, provavelmente ele sai dali decepcionado com Jesus. E aí Jesus sai daquele encontro que ele teve com esse jovem rico, que ninguém sabe o nome dele. Aí Jesus sai, aí Jesus vira a esquina, e na hora que ele vira a esquina tinha um homem em cima da árvore. O nome dele era Zaqueu. E Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E Zaqueu, esse cobrador de impostos, ele era conhecido como um usurpador do seu povo. Ninguém gostava de Zaqueu. Zaqueu, ele era mais ou menos assim, um José Dirceu. Entende? Zaqueu, Dirceu, entendeu? Pega o dinheiro nosso aqui e leva para Cuba, sabe? Sim ou não? Pega o dinheiro nosso aqui e leva para Venezuela. Pega o nosso dinheiro aqui, do nosso povo, da nossa nação, e leva para outro lugar. Você entende isso? Zaqueu era esse homem, ele era um traidor da pátria. Um cara odiado. Um cara mal visto. Todo mundo queria almoçar na casa do jovem rico, todo mundo queria ser amigo do jovem rico, mas pegava mal ser amigo do José Dirceu. Pega mal, sim ou não? Ser amigo dele? Ser amigo dele? Você está louco? Não compensa. Você vai ser odiado por todos. Sabe quem é amigo de um cara desse? É inimigo do Brasil. Os irmãos estão entendendo o contexto? Estou só te explicando o contexto. Nada politicamente. Mas, mais ou menos. Aí Jesus para debaixo dessa árvore que está esse homem rejeitado por todos. Jesus para debaixo da árvore. Jesus está vindo com a comitiva. Jesus para. E aquele homem está olhando para Jesus com o seu olhar tão profundo para ele, com um desejo tão profundo por ele, que atrai o coração do Senhor. Jesus para, Jesus olha para a árvore, aonde que ele estava, e Jesus disse, Zaqueu. Jesus sabe o nome dele. O jovem rico ninguém sabe. Ele era tão bom e ninguém sabia o nome dele. Mas o do outro, Jesus disse, Zaqueu, desce da árvore, porque me convém ir para a sua casa. Ah, você pode ter certeza, teve gente que bateu o pé. Eu não acredito. Jesus vai para a casa dele. Eu estou andando com Jesus há tantos dias. Eu estou convidando Jesus para ir para a minha casa. Eu estou pelejando. Estou fazendo tudo certinho. Jesus vai para a casa dele. É muita injustiça. Mas a justiça, ela é pela. Tem tanta gente confiando nas obras para chegar até a bondade do Senhor. Mas é pela. Aí Jesus desce, aí Zaqueu pula daquela árvore, desce. E ele vai igual o Chaves para casa, Isace. Ele vai para a minha casa, e ele manda preparar o jantar, e ele prepara a mesa, e ele prepara tudo.
E aí Jesus está lá sentado, Deus está sentado ali na casa dele, na casa daquele homem imperfeito, na casa daquele homenzinho torto, do caminho torto, a casa era torta, estava tudo torto, mas Jesus entrou na casa. E ele sente tanto amor, ele sente tanto amor, ele sente tanto perdão, ele sente tanta aceitação, que Zaqueu não aguenta, ele se levanta e fala: Jesus, eu não dou conta, eu tenho que te falar o que estou sentindo aqui no meu coração. Eu vou vender metade dos meus bens, eu vou doar aos pobres, eu vou devolver às pessoas que eu defraudei elas, que eu roubei delas, e eu quero caminhar com o Senhor. Jesus também se levanta, e Jesus abraça Zaqueu, e falava, e sabe o que Jesus disse? Hoje houve salvação nesta casa, porque este aqui é filho de Abraão. Ele é filho de quem? Abraão. Ele é filho daquele que crê. Justificados, pois, mediante a fé. A fé. Nós não temos que aumentar as nossas obras, nós temos que aumentar a nossa. Jesus não criticou ninguém por causa da obra deles. Jesus não criticou ninguém por causa da sua oração. Jesus não criticou, mas Jesus criticou, sabe o quê? Homens de pequena fé. Mas Jesus valoriza a fé pequena também. Ele fala, se você tiver a fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, você ordenará montes que sejam transportados. A sua fé. A Bíblia diz que a nossa fé é que vence o mundo. Amém? Amém. Diga, eu sou um homem de fé. E a palavra, a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quantos querem que a sua fé aumente? Ouça a palavra. Leia a palavra. Ouça a palavra. Medite na palavra, confesse a palavra e viva uma vida poderosa. Amém? Onde paramos? Já estamos caminhando aqui para o final do texto. Versículo 16. Versículo 16 de Romanos 9. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Vamos ler juntos o versículo 16? Cadê o 16? É isso mesmo? 4,16. Está aí, está no capítulo 16, é o capítulo 4, verso 16. Vou esperar, porque é importante você ler essa parte comigo. Vamos lá? 1, 2, 3 e bem forte, irmão. Vai lá, respira fundo, vai lá, 1, 2, 3 e. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós. Ele é o pai daquele que creu. Você crê também? Fala para o irmão do seu lado, você está do lado do filho de Abraão, meu irmão. É, meu papai Abraão. Versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Por que Abraão é pai de muitos se ele só teve Isaac? Porque ele é pai dos que têm fé. Você é um dos que tem fé? Então está lá, porque está escrito que por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Vamos ler juntos? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Próximo. Olha que poderoso. Vamos lá? Vamos ler juntos? Abraão esperando contra a esperança. Ele
creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Próximo. E sem enfraquecer aonde? Porque tem hora que a nossa fé parece que a gente fica meio fraco, sim ou não? Parece que tem hora que a gente fica meio duvidando. Será, Jesus amado? Será que o Senhor me ama? Será que o Senhor vai cumprir a promessa? O que Abraão fazia para se fortalecer? Vamos lá? E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. O que ele fazia? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele ia sendo fortalecido, dando glória a Deus. Como que você é fortalecido? Dando glória a Deus, glória a Deus. Você tem que dar mais glória a Deus, irmão. Eu preciso de dar mais glória a Deus. Quantos precisa? Para você ser fortalecido, faça como Abraão. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Próximo. Vamos caminhar para o fim aqui. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que? Aleluia. Próximo. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta. Você está aqui também, diga eu estou lá também. Mas também por nossa causa, posto que não a nós, igualmente nos será imputado. A saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Abraão creu, eu também creio. Ele se tornou justificado pela sua fé, e nós também que cremos na obra de Jesus, e ele foi ressuscitado dentre os mortos. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Continue. O qual foi entregue, próximo, acabou? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Diga, eu sou justificado pela fé. Diga, eu sou fortalecido, dando glória a Deus. Diga, eu sou salvo, perdoado, amado, querido, fofinho de Jesus, porque eu sou da fé. Amém? E a sua natureza foi mudada, e ela está sendo mudada, e você está sendo transformado de dia em dia. Para a gente terminar, abre aí Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 7, se eu não me engano. Esse é o último texto da manhã. Ninguém fez. Próxima vez eu vou fazer um pix para aquele que fizer. Vamos lá? Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos ler juntos essa parte? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Continua.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Continue. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois, mediante a, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Feche os seus olhos. Receba esse amor do Senhor. Receba essa justificação pela graça. Nessa obra de Jesus. No cumprimento dessa promessa. Se agarre à promessa do Senhor agora. Diga: eu sou salvo. Eu sou amado. Eu sou perdoado. Eu sou escolhido. Oh Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, pelo seu perdão. E nós estamos aqui nessa manhã confessando, ó Deus, a nossa fé. Estamos aqui nessa manhã declarando, ó Pai, a nossa fé no Senhor. Nós estamos aqui declarando, ó Deus, assim como Abraão creu. Nós somos filhos de Abraão. Nós também cremos, ó Pai. Nós também lançamos, ó Deus, a nossa vida sobre o Senhor. E descansamos de todo o trabalho. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior do que o meu pecado. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste,
Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Pode pegar, pode entregar para os irmãos. Na última ceia de Jesus, ele tendo pegado o pão, ele partiu, e ele olhou para os seus discípulos e ele disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em semelhança de mim. Sabe, Jesus, ele é a justiça de Deus pelos nossos pecados. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao você hoje participar dessa ceia, você não está dizendo que você não tem pecado, sabe, você não está dizendo que você não comete pecados, não. Você está dizendo: eu sou justificado pela fé, não pelas minhas obras, não por aquilo que eu deixei de fazer, nem por aquilo que eu vou fazer ou que eu comecei a fazer. Não, eu sou justificado pelo amor, pela graça, pela bondade, por esse amor que eu sou salvo. Sabe, ao nós participarmos da ceia aqui nessa manhã, nós estamos trazendo à memória que um dia alguém pagou o preço pelos nossos pecados. Não fomos nós que pagamos o preço, mas Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E nós somos justificados porque nós cremos nisso. Diga: eu sou justificado porque eu acredito na obra da cruz de Jesus. Amém? E o sangue dele tem poder para perdoar os nossos pecados. Levante o seu pão e diga: este é o corpo de Cristo, que foi moído por causa dos meus pecados. O castigo foi colocado sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Ao comer deste pão, eu participo do corpo de Cristo em sua memória, até que Ele volte. Amém. Levante o seu cálice e diga: este é o cálice de uma nova aliança, a aliança que foi feita pela fé, e ao crer nele, o seu sangue foi derramado sobre a minha vida, e tirou toda culpa, toda condenação, todo escrito de dívida foi apagado, e o Senhor não se lembra mais dos meus pecados. Os céus estão abertos para mim, como estão abertos para Jesus. Aleluia.